E aí, pessoal, tudo certo? Vamos para a parte 2 aí da aula de operações de produção, que vai falar um pouco das instalações da produção, layouts e produção enxuta. Na parte 1 a gente falou aí dos setores de produção e de produtos, falamos aí sobre o setor primário, secundário, terciário, falamos ali sobre processamento e montagem, e falamos que as operações de produção também envolvem testes, controle de produção, envolvem também toda a parte de armazenamento e transporte. Falamos então um pouco dessas operações de produção e nessa aula a gente vai falar então das instalações que existem, né, para determinados tipos de produtos, como o tipo de produto influencia no layout que vai ser utilizado na produção e como o volume e variedade de produto também interferem, né, no layout, na organização física do chão de fábrica e do sistema produtivo. Vou falar um pouco de alguns conceitos importantes de produção enxuta também. Então vamos lá, pessoal. O que são as instalações de produção? Qualquer empresa, qualquer indústria vai tentar organizar suas instalações da maneira mais eficiente possível para cumprir a missão da planta. Tá? Então, por exemplo, aqui do lado tem a organização num setor de produção, né, com algumas divisões, dependendo dos tipos de atividades que cada setor vai ter. Mas a gente vai tentar organizar ou planejar dentro do possível o espaço de uma maneira bem eficiente. Isso tem a ver com o layout da planta e do processo. O que a gente vai ver? Que tem certos tipos de layout que tem nomes específicos e características específicas e vão ser bem aplicados para algumas indústrias. Vou dar uns exemplos na sequência. Tá? Isso depende, pessoal, das características do produto, o layout que vai ser usado, e da variedade de produto, né? Quantos tipos diferentes de produtos são feitos naquela fábrica ou naquele setor de produção, e o volume também. O volume determina muito a organização das máquinas e do processo. E o que acontece em algumas empresas também é que, à medida que as empresas vão crescendo, elas vão reorganizando esse espaço dentro do possível. Muitas empresas também não conseguem fazer isso, levam muito tempo para reorganizar, por questões de investimento mesmo, né, e potencial ali de melhorias no processo. Quando a gente tem uma produção baixa, poucas unidades por ano ou por mês, um dos layouts e o das organizações de produção é o job shop. O que quer dizer job shop, pessoal? Geralmente são empresas que vão construir um produto sobre encomenda. E é um produto bem específico, bem especializado, tá? Por exemplo, aqui eu uso bastante esse exemplo porque ele é bem extremo, assim, que é a construção de um satélite. Geralmente tem um laboratório com muito controle, né, de qualidade, para não ter muito resíduo, não afetar a produção, não pegar pó. Esses trabalhadores são mega especializados em atividades bem específicas, são equipes super treinadas, e o job shop vai ser usado quando a gente tem produtos bem complexos. Ele vai exigir aí que as ferramentas disponíveis sejam bem genéricas para conseguir resolver todo tipo de problema com as ferramentas que tem. O job shop também vai construir as peças específicas que vão ser usadas nos produtos. Porque são coisas tão específicas que muitas vezes não tem um fabricante que vai conseguir fazer aquilo, então tem que ser feito no próprio espaço e a mão de obra qualificada. Outro tipo para produção baixa, que são poucas unidades por ano, é o layout fixo. Ele vai acontecer quando tem um produto muito grande, que nem aqui um navio, um avião, uma plataforma de petróleo. Geralmente o produto, né, que vai ser o navio, o avião, ele vai ficar parado num único local, dentro de um estaleiro, por exemplo, né, que nem nessa figura aqui, e ele vai ser totalmente construído dentro desse estaleiro. Então, como é que funciona? Normalmente tu tem o produto e os trabalhadores, os colaboradores, as ferramentas, os equipamentos, eles vão circular ao redor do produto, né? E muitas vezes são construídos módulos que vão ser unidos, né, nesse estaleiro. Constrói um módulo num local, depois agrega ele no produto que está fixo em algum lugar. Num estaleiro, por exemplo, nós temos aqui um navio que está talvez terminando de ser fabricado, já está praticamente construído. Reparem que é um naviozinho aqui que tem 6 andares, ou mais, né? Não dá para ver direito, 6 ou mais andares só de quartos aqui e toda a estrutura, né, que vai acomodar essas pessoas. Então é uma construção, é um condomínio. E aqui vocês veem do lado um outro navio sendo construído, né? Vocês podem ver os vários andares aqui, está construindo, mas esse navio vai ficar praticamente parado no layout fixo. Aqui um outro exemplo num estaleiro também que está construindo um navio.
Dependendo das fases do projeto, diferentes especialistas, diferentes equipes vão vir para construir, né, e vão trazer suas ferramentas. Outro tipo para produção baixa, pessoal, layout de processo, tá? Isso geralmente a gente vai encontrar em empresas do ramo metal mecânico, que trabalham com fabricação de peças sobre encomenda, ou algumas empresas do setor metal mecânico que fabricam, por exemplo, componentes metálicos, parafusos, dobradiças, né? Que na Serra tem algumas empresas também, aí na Serra do Rio Grande do Sul, que fazem esse tipo de organização. Como é que funciona aqui o layout de processo? Basicamente a gente separa os setores, ou separa o chão de fábrica em setores, e cada setor vai ser responsável por um tipo de operação. Por exemplo, um setor de usinagem, um setor de torneamento, um setor de pintura, um setor de inspeção, um setor de corte, furação, etc. Então, o produto, ele vai passar por diferentes processos, vai passar por diferentes setores aqui à medida que ele vai sendo fabricado. E o layout de processo, então, tem essa organização, né? Geralmente esses colaboradores estão bem treinados aí dentro das máquinas que eles vão utilizar, né, para produção. Então, os equipamentos são organizados conforme a função e as peças, pessoal, dependendo, elas vão precisar serem roteadas. Então, o roteamento tem a ver com as rotas que esse produto vai passar ao longo do processo. Muitas vezes, no layout de processo, a gente fabrica em lotes, ou seja, quantidades um pouco maior, e muitas vezes acontece tempo ocioso nessas operações, porque dependendo do produto, ele tem que passar por etapas bem definidas, então alguns setores têm que esperar por outros, tá? O que a gente ganha com o layout de processo é a flexibilidade para lidar com vários tipos de peças, de componentes. Tu consegue atender mais clientes também, porque o teu processo ele é um pouquinho mais flexível. Então, se o cliente faz um pedido especial, tu consegue atender ele. Exemplinho aqui de layout de processo, né? Vocês podem ver que as máquinas estão organizadas em pequenos setores, ou as etapas do processo também, armazenamento é todo separado em setores. No setor moveleiro também a gente encontra o layout de processo. Geralmente, para construção de cozinhas e tal, tu tem algumas etapas específicas de corte das chapas, pintura, colagem. Então, tu pode organizar o teu processo também nesses setores, onde tu vai ter aqui alguns colaboradores bem treinados em cada tipo de processo. E depois, tu vai rotear esse produto de um lado para o outro aqui, à medida que ele vai ter que ir passando nas operações. Beleza? Esse é o layout de processo. Para produção média, pessoal, e para produção em lote, geralmente a gente vai ter um lote de produto específico sendo feito. Pense numa empresa de alimentos, vai fazer um tipo de hambúrguer, depois vai fazer outro, depois vai fazer outro, vai fazer um tipo de pão, depois vai fazer outro, depois vai fazer outro. Mas sempre vai fazer em lotes. O que acontece quando a gente tem lotes de produtos? Geralmente a gente vai ter tempo de setup, que é o tempo que vai levar para trocar as ferramentas, para limpar as máquinas, para fazer ajustes, para trocar as receitas, para fazer a preparação. Então, todo tipo de trabalho em lote sempre vai ter o tempo de setup. E o tempo de setup ele é um tempo perdido de produção, porque ele vai requerer algumas horas antes da produção para preparar tudo. Então, geralmente um lote grande, ele vai ter um custo menor também de produção, em função de que esse tempo de setup acaba sendo dissolvido na quantidade de unidades produzidas, né? Então, o tempo de setup é sempre uma briga aqui para ser reduzido e melhorado e otimizado. O layout típico nesse tipo de atividade é o layout de processo, onde tu tem as máquinas organizadas por função e tu tem alguma variedade que tu consegue lidar. Ainda na produção média, quando a gente trabalha no setor metal mecânico, a gente tem a manufatura celular. Na verdade, a manufatura celular, ela é entendida como um processo que tem várias células, várias estações, e esse processo vai ser organizado de uma maneira bem otimizada para um tipo de produto. Vai ser bastante usado para usinagem, esse tipo de manufatura celular. Qual é que é a ideia aqui? Tu tem um mínimo de variedade que tu consegue lidar nos produtos. Então, tu vai projetar essa célula, esse conjunto de máquinas aqui, e esse fluxo de trabalho, de uma forma que tu consiga atender a uma variedade limitada aí de configurações. Então, tu vai projetar uma célula para uma família de peças. Se tua empresa produz parafusos de vários tipos, para várias aplicações diferentes,
e ainda faz alguns tipos personalizados. Tu pode ter uma célula específica para uma família de parafusos, uma célula específica para outra, que vão atender a essas variedades de produto. E quando tu tem alta produção, pessoal, quantidade muito grande, volumes muito grandes, que a gente chama de produção em massa, então, tu vai estar produzindo em quantidade. Por exemplo, uma fábrica de refrigerantes que só produz um único produto. Então, tu vai projetar todos esses equipamentos e o maquinário dessa fábrica de uma maneira que tu consiga otimizar ao máximo a capacidade de produção, né? Ou seja, a quantidade de unidades por hora, o volume por tempo dessa produção. Então, geralmente é tudo projetado especificamente para aquele produto, para aquele processo. E o layout típico aqui que a gente chama é layout de processo ou produto. Layout de produto é mais conveniente, porque é um layout que foi pensado para um produto específico, tá? E o melhor exemplo para produção em massa são as linhas de produção. A linha é basicamente uma organização em sequência, né? Com as várias estações, cada estação cumprindo uma função específica, por exemplo, envase, rotulagem, colocação do líquido, da tampinha, né? Todas as unidades são movidas numa sequência bem definida, nunca muda praticamente o fluxo de produção, o produto sempre passa na mesma sequência. E aí tu consegue otimizar para isso. Então, o layout de produto, o layout em linha é mais comum na manufatura discreta, tá? E aqui tem uma representação dele. As unidades vão passando em algum tipo de sistema de transporte e em cada estação alguém faz uma operação específica aqui. Linha de montagem e linha de produção. Linha de montagem está mais associada, obviamente, à união de componentes, e linha de produção também é processamento, tá? Processamento e montagem. Esses dois termos são usados meio que misturados. Mas linha de montagem, geralmente a gente procura usar só quando se refere à união de componentes. Aqui tem os exemplos de linhas, então. Vocês podem ver, o produto passa em cima de uma esteira, ou em cima de um mecanismo de transporte, e cada operador fica no seu lugar ali, próximo das ferramentas que precisa para fazer a sua parte do processo. Qualquer planta de manufatura, então, pessoal, independente do layout que ela tem, a gente consegue olhar e pensar em 3 aptidões. São características que ela tem, ou não tem, ou poderia ter, né? As aptidões tecnológicas, então, é uma forma de olhar aquele processo e pensar quais são as aptidões no sentido tecnológico, quantos processos diferentes que podem ser feitos, quantos podem ser feitos ao mesmo tempo, que tipo de equipamento está sendo usado, é o mais moderno, né? Então isso tem a ver com a parte tecnológica do processo. Outra limitação que a gente vai encontrar, e aqui ainda falando de tecnologia, né? Dependendo da tecnologia que esse processo emprega, ele vai ter algumas limitações ali de como ele pode ser feito e os tempos, né? Por isso, à medida que surgem novas tecnologias de manufatura, em geral, tu vai mudando, atualizando o teu chão de fábrica, tua linha, teu processo. Outro fator limitante é o tamanho e peso dos produtos. Cada linha, cada layout vai conseguir lidar com alguns tipos e algumas limitações em termos de produto, né? Em suas características. E a capacidade de manufatura. Então, todo chão de fábrica vai ter uma limitação quanto à sua capacidade, quanto à quantidade de unidades por tempo que ela vai conseguir produzir, né? Isso é a capacidade de produção, então. Unidades por dia, unidades por hora, unidades por mês. E através da melhoria dos processos, otimização, reorganização, às vezes, do layout, troca de algumas máquinas, melhoria dos sistemas de transporte, inspeção, tu consegue aumentar a capacidade. E por fim, pessoal, para a gente conseguir fazer essas melhorias, melhoria é um termo super importante aqui nos processos industriais, tá? Geralmente, a maioria das empresas vai ter um setor que se atenta à melhoria dos processos, para justamente diminuir os custos, né, e manter a competitividade, é um fator importante para a competitividade, a melhoria. E a melhoria, ela entra como uma filosofia, na maioria das empresas, né, que tem que ser aplicada nos setores e ao longo de toda a cadeia ali da empresa. E a gente vai aí, olhando mais para a parte produtiva, para a produção enxuta, que vai tentar, então, ter uma série de visões que podem ser aplicadas na produção para tentar melhorar ela, tá? Então, uma delas é o Lean Production, tá?
que é o quê? Operar com o mínimo de recursos possível, tá? Ou seja, mínimo de recursos no menor tempo, no menor espaço físico, com a menor quantidade de matéria-prima, com a menor quantidade de produtos defeituosos, né? Então, tu vai tentar otimizar ao máximo o uso dos recursos. Poluindo menos, emitindo menos gás carbônico, reduzindo os poluentes, os resíduos dessa produção também, né? Isso entra aqui. Isso vai aumentar a eficiência do processo, competitividade, vai otimizar os recursos, né? E logo vai reduzir o desperdício também, né? Então, vai conseguir fazer mais com menos. Para isso, a gente precisa uma ideia de melhoria contínua. Tá sempre trabalhando em formas de melhorar o processo, propor novas ideias e soluções e avaliar os impactos do que for implementado. Fazer mais com menos. E muitas vezes as empresas vão fazer isso tentando manter a alta qualidade do produto e respeitando as normas que elas aplicam, né? Por exemplo, a ISO 9001, que tem toda a parte da gestão, e a ISO 14001, que está mais voltada à gestão ambiental, tá? Então, muitas empresas também buscam essa normatização para melhorar, e essa certificação para melhorar a imagem dela e também os próprios processos internos, porque torna o ambiente muito mais harmônico para trabalhar dentro e respeitando, né, todas as normas, evitando problemas também legais aí que tem em algumas áreas. E sustentabilidade, né, pessoal? Otimizar, cuidar dos recursos, ter responsabilidade com um planeta que já está bastante deteriorado de certa maneira, né, que está sofrendo e a gente está sofrendo aí com também a poluição. E, se eu não me engano, 25% de toda a emissão de gás carbônico é feita pela indústria, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de tentar reduzir essa emissão. O que mais, pessoal, de produção enxuta? Tem 3 tipos de atividades que tem que ser analisadas na produção para pensar numa produção enxuta. O que são as operações que vão agregar valor, que realmente agregam, né? Que são as operações que são feitas nos produtos, processamento e montagem, né? Isso agrega valor. Mas tem várias tarefas auxiliares que não agregam valor ao produto, como transporte, carregamento, deslocamento de cargas. Então, se a gente consegue reduzir essas tarefas auxiliares, a gente vai reduzir também custos operacionais, né? Que não agregam valor, que são coisas que tu não consegue botar em cima, muitas vezes, do preço do produto. E muitas vezes existem atividades que poderiam ser eliminadas ou repensadas nos processos, no fluxo de produção. São tarefas que não vão agregar valor e não vão dar muito apoio. Então essas a gente elimina, né? E normalmente um processo bem pensado que já eliminou essas atividades, porque elas não vão agregar. Nosso objetivo é tentar manter o foco sempre na produção, no que realmente agrega valor ao produto. E para fazer, então, a produção enxuta tem algumas ideias, alguns programas, filosofias que geralmente vão ser aplicadas, tá? Uma delas é o Just in Time. O que significa Just in Time? Bem na hora, basicamente. Cada peça vai ser entregue à estação de trabalho seguinte. Pensem, né? As várias estações ali num processo. E essa unidade, ela vai ser entregue de um processo para o outro, bem na hora que esse processo precisa dessa unidade. Para que isso? Para eliminar trabalho acumulado aqui no meio, por exemplo, né, que está atrasado ali, e para reduzir ao máximo os estoques intermediários, porque isso aqui não agrega valor, ocupa espaço físico. O just in time é essa ideia de entregar o material certo na hora certa. Para isso, pessoal, tem que ser feita muita análise das operações, medições dos tempos aqui que vão levar cada uma das operações e tentar sincronizar esse maquinário, esse processo, para que tudo aconteça na hora certa, né? Isso é a sincronização. Outro programa importante, que é uma coisa que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês, na vida de vocês, podem levar isso para a vida, e foi um aprendizado que, quando eu estava fazendo engenharia e eu fiquei conhecendo esse termo Kaizen, acabei, de certa forma, absorvendo ele na vida como um todo, é a melhoria contínua. É busca por formas melhores de fazer as coisas, melhorar os produtos e as operações, no caso da indústria, tá? No nosso dia a dia, no cotidiano, tem a ver com melhorar nossos hábitos, né? E então o Kaizen tem muito essa ideia de ter programas, incentivos para melhoria contínua. Tem muitas empresas que, dependendo, quando um colaborador dá uma ideia interessante para melhorar o processo,
essa ideia é implementada e causa um impacto ali financeiro, né, de economia, muitas vezes de recursos, tu é premiado por isso, né, esses programas de incentivo a ideias, e isso vem também, está muito ligado ao sistema Toyota de produção, que é um sistema clássico aí da administração, da produção, que tem uma série de filosofias e visões associadas, né, a como é que tu vai tentar fazer esse processo. Reduzir tempos de setup também é um exemplo bom aí de melhorias, tá? E outra, que eu estava falando, participação dos colaboradores, então dando ideias, né? Participam de programas de treinamento e capacitação, trazem soluções, tentam resolver problemas do processo em equipes que vão dar várias ideias de pontos de vista diferentes e tentar achar a melhor solução. Então, isso são programas associados à produção enxuta, Pokayoke também. Então, toda vez que dá uma falha na produção ou a linha para por algum motivo, tu vai aplicar esse método para identificar os porquês. Por que aconteceu aquilo? E aí tentar promover soluções. Prevenção de erros. Então, usar dispositivos que vão evitar erros na montagem. Então, por exemplo, tu colocar alguns sensores ao longo da linha de montagem para checar se determinada peça está efetivamente no lugar, se determinada peça foi encaixada adequadamente, se não está faltando, se está com a orientação correta, né? Então, tu vai tentar prevenir erros para que a linha de montagem, por exemplo, não pare por causa de um erro, por causa de uma ausência de um componente, né? Então, tu vai usar sensores, CLPs, câmeras, visão computacional para tentar prevenir erros, né? E tu vai construir máquinas que reduzam a probabilidade de erros e trancamentos, travamentos. E tem várias outras estratégias, tá? E outro programa importante aí, pessoal, da produção enxuta é a manutenção. Manutenção compreende, então, várias atividades para garantir que as máquinas e os equipamentos vão estar funcionando, vão estar disponíveis a maioria do tempo. Disponibilidade é uma métrica de avaliação no processo que diz praticamente quantos por cento do tempo ele está realmente disponível para produzir, quanto tempo ele está ali com problemas, tá? Então, disponibilidade é uma métrica de porcentagem para esse tipo de análise. E dentro da manutenção, existem 3 tipos de manutenção que tem que ser ou poderiam ser implementadas dependendo do processo. A manutenção corretiva, que é aquela que acontece só depois que aconteceu a quebra, né? Então, é a pior de todas, porque ela vai parar o processo e tu não sabe exatamente quanto tempo pode ficar parado o processo. Então, a manutenção corretiva, a gente tenta evitar que ela aconteça, que ela tenha que ser feita. Nós temos aí a manutenção preventiva, que é quando tu vai fazer inspeção periódica dos equipamentos para tentar identificar peças com possível quebra, prevenir essas quebras, justamente para não ter que parar o processo porque quebrou alguma coisa efetivamente. E a preditiva, que é uma mais avançada, mais nova, que vai usar sinais do processo para identificar uma possível quebra futura ou prever quando ela vai acontecer. Por exemplo, pessoal, tu tem lá no teu processo um motor que ele está tocando uma esteira, por exemplo, e ele começa a apresentar um ruído estranho, uma vibração. E se tu faz uma medição dessa vibração, desse ruído, desse barulho que está acontecendo, tu consegue muitas vezes identificar que é um rolamento que está precisando ser trocado, é uma determinada peça da máquina que está com defeito, ou que vai começar a ter defeito. Então, usando sensores para monitorar os sinais da máquina, medindo aceleração, que é a vibração, medindo temperatura em algumas partes da máquina, a pressão, a corrente que o motor está puxando, o torque que ele está exercendo, tu consegue muitas vezes reconhecer quando uma determinada corrente do motor, por exemplo, sai de uma faixa aceitável. Isso pode indicar que ele vai quebrar ou vai ter um dano daqui a pouco. Então, tu parte por uma preventiva antes de ter que fazer a corretiva. Beleza? Então, tudo isso está associado a melhorar a produção. Então, é isso aí, pessoal. Terminamos aí a parte 2 dessa aula, onde a gente falou, então, um pouco sobre produção enxuta, sobre que tipo de layout a gente usa, né, dependendo do tipo de produção. E era isso aí. Valeu!